Você é um cristão espião ou você tem amor pelas almas? Espião que eu digo é aquele que ninguém, que nunca é visto, né? Inclusive é a profissão que quanto mais se trabalha, menos se vê, é o espião. Ou seja, você é um cristão espião, ou seja, ninguém sabe que você é crente? Ou você é aquele crente que faz questão de mostrar para todos que você é uma pessoa cristã e por isso você propaga o Evangelho de Cristo? Esta é a lição número 8 da classe de adolescentes, o amor pelas almas. Para esta aula, os índices sugeridos são 132, 431 e 541. A evangelização é o coração da igreja, é a principal atividade da igreja. Vamos descobrir. O cumprimento do ID, outorgada pelo nosso mestre, não termina apenas com a propagação da mensagem da salvação, mas envolve também o discipulado contínuo, pois o nosso Senhor ordenou: ide e fazei discípulos. O principal papel da igreja é a evangelização. Por quê? Porque é na evangelização que leva a mensagem da salvação. Portanto, é importante que você fale do Senhor Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos e até mesmo para aquelas pessoas que você tem aquela certa diferença. Você também precisa falar do Evangelho para ela. Por quê? Para que o mundo conheça a mensagem da cruz, para que as pessoas conheçam o amor do Senhor Jesus. Mas mais do que levar a palavra de salvação, é também fazer discípulos. O que é isso? Você fala de Jesus para alguém e você ganha essa pessoa para Jesus, por exemplo. Então ela começa a caminhar junto com você. Então você começa não necessariamente você, né? Talvez o pastor ou até mesmo você também pode. Você deve fazer o quê? Instruir essa pessoa na palavra, ou seja, fazer discípulo. Instruir na palavra é um dos grandes desafios da igreja, na verdade, né? Porque o primeiro é a evangelização, o segundo é fazer discípulo. Fazer discípulo é algo que você precisa fazer hoje, precisa fazer amanhã, continuamente com a mesma pessoa, até essa pessoa começar a andar sozinha. Por exemplo, quando você era neném, seus pais pegavam você pela mão e levavam você pela casa. Você começou a engatinhar, é verdade, é igual ao novo convertido, começa a engatinhar e tal. À medida que você vai crescendo, você vai ficando de pé, já começa a andar, mas precisa de apoio, né? O pai e a mãe pegam você e começa a andar. A pessoa que é nova convertida é a mesma coisa, ela começa a engatinhar, depois ela começa a andar, mas começa sem equilíbrio, então precisa ter pessoas do lado para poder apoiar, no caso você. E à medida que ela vai crescendo, ela vai começar a aprender a andar sozinha. Assim também é o Evangelho. As pessoas aprendem a andar sozinho no Evangelho, mas para isso precisa ter pessoas para fazer discípulos. Elas precisam ser instruídas na palavra, ensinadas com a palavra da verdade. Portanto, a salvação é o assunto principal da igreja, né? A nossa ferramenta principal, né? O nosso assunto principal é a salvação. E, claro, nós devemos fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Ensinando as pessoas na palavra. Hora de aprender. É uma ordem divina fazer missões, evangelismo, e por isso devemos pensar na melhor forma de executar essa tarefa no nosso dia a dia. Há inúmeras formas de pregar o evangelho. Há uns anos atrás existia somente a televisão, o rádio, o pessoal, né? E agora? Agora veio a internet. A internet fez o evangelho crescer de uma forma muito grande. Por quê? Porque pela internet nós conseguimos falar pelo mundo inteiro. Nós podemos falar e levar a palavra do Senhor. Por exemplo, se você está no Brasil e tem um amigo seu morando na Suíça que fala português, por exemplo, ou você sabe falar o idioma dessa pessoa, você pode, por mensagem de textos, né, com aplicativos de mensagens instantâneas, como o Telegram, o WhatsApp, por exemplo, ou mesmo o próprio Instagram, você consegue falar com a pessoa, então você consegue evangelizar ela à distância. Ou seja, é uma forma de você evangelizar à distância. Fazendo o quê? Usando a internet, usando o seu celular. Então hoje existem outras formas também, mas essas são as mais
comuns, né? Que de uma forma direta vai deixar a pessoa mais conectada, né? Tem mais essa questão de conexão e tal. É instantâneo, não depende de hora, não depende de estar presente. Com o corpo, né? Pode estar presente somente na questão de mensagem de texto, por exemplo. Então, nós devemos nos adequar a esses pontos. É claro que é importante que nós venhamos estar na igreja, nós venhamos verdadeiramente levar a palavra do Senhor de casa em casa, é o ideal. Mas também há outras formas também que também têm a mesma eficácia e também Deus vai usar da mesma forma. É possível, por exemplo, você, por alguma razão, está passando por uma situação difícil e você recebeu uma mensagem de texto ou até um mesmo vídeo ou outra coisa pelas suas redes sociais, ou WhatsApp, Telegram, e alegrou o seu coração. Então, da mesma forma que você alguém alegrou o seu coração com uma mensagem, você também pode alegrar o coração de alguém com uma mensagem de Deus. Agora, há um ponto aqui interessante, que é a questão de você não ser enfadonho. O que é isso? Pessoas que fica o dia inteiro, por exemplo, você manda uma mensagem o dia inteiro ou todo dia mandar uma mensagem da palavra do Senhor para uma determinada pessoa que não é cristã. E você está pensando que você está evangelizando ela. Não necessariamente. Às vezes a pessoa pode estar te respondendo até por educação ou até estar te ignorando. Por quê? Porque uma coisa é você estar mandando uma mensagem e a pessoa está receptiva àquela mensagem. É um momento, você está conversando naquela hora e aconteceu um assunto e vocês começaram a desenvolver uma conversa de evangelização dentro daquele assunto. É uma coisa. Uma outra coisa é você ficar toda a vida massacrando aquela pessoa com mensagem da Bíblia. Por que eu digo massacrar? Porque às vezes a pessoa não está afim. E você precisa respeitar o espaço dessa pessoa. Então, o ideal nesses pontos é você falar quando você vê que tem uma possibilidade, que a pessoa está te dando uma abertura para falar da palavra. Aí você fala da palavra, você mandou uma mensagem, um louvor, por exemplo. O louvor é uma coisa bastante eficiente. Um louvor principalmente bíblico, né? Tem uns louvores aí, uns louvores que só o sangue do Cordeiro. Isso vai fazer com que aquela pessoa tenha uma vida edificada. O significado de evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, e era usada no contexto dos romanos, quando o imperador tinha uma novidade para alegrar as pessoas. Qual é a notícia que você dará às pessoas? O evangelho, por exemplo. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus morreu na cruz do Calvário. E Jesus, sendo Deus, ele é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. É o nosso Deus presente. Jesus esteve aqui na terra, passeou por essa terra, né, caminhou, levou a palavra, curou enfermos, expulsou demônios. Então, ele é uma pessoa que fazia o quê? Ele levava a palavra de esperança para o pecador. Uma palavra de esperança, de salvação para o pecador. E você deve fazer o mesmo. Você deve também levar uma palavra de esperança àquela pessoa que é pecadora. E toda pessoa é pecadora. Eu sou pecador e você também é pecador. Então, todos nós somos pecadores. Só que a diferença entre eu, você e as pessoas que não conhecem a Cristo é porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós reconhecemos que somos pecadores e por isso reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. E Jesus é o nosso Salvador. Portanto, quando você leva essa palavra de esperança a uma pessoa que apesar dos pecados, de seus pecados, Jesus morreu na cruz por sua vida, Jesus tem amor pela sua vida, as coisas começam a mudar. Você demonstra para essa pessoa que Jesus morreu na cruz, foi o nosso Deus Emanuel, né, o nosso Deus conosco. Então, certamente, essa pessoa terá uma palavra de esperança ao seu coração. O preparo dos discípulos. Jesus viveu seu ministério terreno com os discípulos. Estes compartilharam 3 anos e meio de aprendizado e amizade com o Salvador. Em 3 anos e meio andando com o Salvador, dá para aprender de tudo, né? Fala a verdade. Muitas vezes nós andamos com pessoas que são muito conhecedores da palavra, por exemplo, nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos, praticamos. Agora imagina você andar com o dono da palavra. Você andar, Jesus andando do seu lado, da forma literal, da forma humana. Imagina o quanto que esses discípulos aprenderam. É verdade que muitos deles, na verdade todos eles, não creram nele. Muitas vezes falamos só de Tomé, né? Mas na verdade os discípulos todos tinham dúvida sobre Cristo. No entanto, a questão da salvação,
né, dos ensinamentos de Jesus, existe aqui uma questão de tempo. Ou seja, para nós saber lidar com pessoas, nós precisamos de tempo. Não é simplesmente aceitou Jesus agora e já vai falar do Evangelho. É um pouco mais, é complicado, é difícil. Existem alguns casos? Sim, existe, mas são poucos. Então nós precisamos de tempo. Para quê? Para nós sermos preparados para poder evangelizar. Existe um determinado tempo. Até porque, como é que você vai falar de Jesus se você não conhece Jesus? Como é que você vai falar, por exemplo, fala muito de perdão, né? Jesus falava muito acerca do perdão. Como é que você vai falar sobre o perdão se você não sabe perdoar? Como é que você vai falar de Jesus se você não conhece Jesus? Como é que você vai falar da palavra se você não conhece a palavra? E para tudo isso você precisa de uma coisa: tempo. Você precisa de tempo para conhecer o Senhor. Lembra que a Bíblia diz lá em Oséias, no capítulo 6? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, lá no versículo 3, no 6:3 de Oséias. Nós precisamos conhecer o Senhor, e a única forma de conhecer o Senhor é caminhando junto com Ele, ouvindo a sua palavra, aprendendo a sua palavra, praticando, né? Aplicando a sua palavra. Então é no cotidiano. Então nós precisamos de tempo. Então nós devemos ter tempo para assim ter um preparo, assim como os discípulos foram preparados por 3 anos e meio pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso grande mestre. Nós também precisamos de tempo para aprender a falar de perdão, falar da salvação, falar de Cristo, saber lidar com pessoas. A convicção na mensagem do Evangelho. Crer no propósito da vida, morte e ressurreição de Jesus, era fundamental para que os discípulos estivessem prontos a cumprir a missão. Crer no Cristo. É muito fácil, por exemplo, nós crermos quando nós estamos numa situação confortável. Você pode, por exemplo, falar que Jesus é o pão da vida, por exemplo, com muita firmeza. Mas por que você fala com muita firmeza? Porque você, graças a Deus, né, os seus pais trabalham e vocês têm, graças a Deus, muito alimento dentro de casa. Então você pode falar que Jesus é um alimento, você pode porque você não está passando necessidade. Uma outra coisa é você não ter nada dentro de casa, você continuar firme falando que Jesus é o pão da vida. Ou seja, você crê que realmente Ele é, mesmo nas suas adversidades. Lembra que diz lá em Abacuque 3,17? Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ainda que me falte tudo, eu continuarei crendo no Senhor. E por que isso é importante? Quando você crê na palavra do Senhor, quando você crê em Cristo e você vai falar do Senhor Jesus, independente das situações, das circunstâncias que estão acontecendo as coisas, a sua fé não será abalada, você continuará firme no Senhor. E isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são muito crentes dentro da igreja, mas fora da igreja é crente que é crente, só o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque não tem liga, não tem comunhão, não crê verdadeiramente na mensagem do Evangelho, não crê que realmente Jesus é o Cristo. Só fala de Jesus por uma questão de comodidade, né? Muitos pastores hoje falam do Senhor Jesus, mas estão afundados na maçonaria, por exemplo. Nada contra a questão da maçonaria. Cada um tem a sua religião, apesar que a maçonaria entra mais com uma questão de seita, né? Mas aqui só para a gente entender. A pessoa está no púlpito da igreja, está pregando o Evangelho, mas está servindo a maçonaria. Jesus falou o quê? Que nós só podemos servir a um Senhor, nós não podemos servir a dois. Nesse caso, ou a pessoa é um pastor, está dentro da igreja, ou está na maçonaria. Não dá para ser as duas coisas. Mas vemos muitas vezes pastores enfiados na maçonaria e também dentro da igreja. Isso não dá. Por quê? Porque não crê verdadeiramente em Cristo. Porque se cresce verdadeiramente em Cristo, sequer entraria numa loja da maçonaria. E entre outras coisas aqui, que eu posso citar pessoas, por exemplo, envolvidas em escândalos, pessoas que bebem, que fumam e depois vão para o púlpito da igreja para falar do Senhor Jesus. Está falando por comodidade, está falando por saber falar, por técnica, mas na verdade não tem comunhão. Não crê verdadeiramente no Cristo. Porque se cresce verdadeiramente no Cristo, seriam transformados por Ele. E uma vez que uma pessoa é transformada por Cristo, não vai ficar enfiada na maçonaria, não vai nem enfiado e nem envolvimento nenhum com a maçonaria, não vai ter envolvimento com nada que
é fora do Evangelho, não vai beber, não vai fumar, não vai ter esse tipo de situação. Então, a pessoa, quando crê realmente em Cristo, essa pessoa verdadeiramente é uma pessoa salva na pessoa de Jesus, não está envolvida nessas coisas. Portanto, é importante que a sua fé esteja firmada no Senhor. O efeito do Evangelho. Assim, a pessoa é salva ao crer na mensagem do sacrifício de Jesus Cristo e fica livre da condenação. O Evangelho, ele surte efeitos na vida da pessoa, e efeitos bons, é verdade. Entre uma coisa e outra, eu falei lá no início da salvação, a primeira coisa que vai ter a vida transformada na vida dessa pessoa, que o Evangelho vai transformar na vida dessa pessoa, é que essa pessoa outrora estava condenada ao inferno e agora não vai mais para lá, agora vai para as mansões celestiais, porque é efeito do Evangelho. Entre tantas outras coisas, imagina, por exemplo, uma pessoa que bebe, que fuma, por exemplo, imagina quanto de dinheiro essa pessoa não gasta durante o mês inteiro com bebidas e cigarro. O Evangelho vai fazer essa pessoa parar de beber e fumar. Então, essa pessoa vai começar a ter mais dinheiro sobrando. Entre tantas e outras coisas que o Evangelho muda. Então, o Evangelho ele é transformador. Ele transforma a pessoa e traz essa pessoa. E é uma transformação boa. É uma transformação boa. Toda transformação que o Evangelho faz na pessoa, ela é algo bom. Ver, por exemplo, Zaqueu, Saulo, foram transformados pelo Evangelho. Então, eu e você fomos transformados pelo Evangelho. Então, o Evangelho ele nos transforma, nos faz pessoas melhores e pessoas salvas na pessoa de Cristo que irão herdar a vida eterna. A autoridade dada aos discípulos. Sabe o que mais acontece quando se decide por Jesus, ter Jesus como Salvador? A pessoa recebe o poder de realizar milagres. É muito interessante esse ponto, porque o Evangelho parece... As pessoas hoje, né? Essa geração hoje, não conhece o Evangelho na essência, na profundidade do negócio. Muitas pessoas hoje acham que o Evangelho é ir para a igreja, cantar louvores, ter uma boa reunião, uma boa palavra e ficou nisso. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo não é somente de palavras, mas também de poder. E quais são esses poderes que nós temos no nome de Jesus? De expulsar demônios. Já teve a oportunidade de presenciar uma pessoa endemoniada ser liberta pelo Evangelho de Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus? É algo espantoso, né? A pessoa, por exemplo, falar novas línguas, né? A questão aí do batismo com o Espírito Santo, tem o ponto de ser curado. Imagina você colocar a mão na pessoa e a pessoa ser curada. Eu me lembro que certa vez, eu era líder de mocidade, uma jovem veio à minha casa pedindo para eu orar por ela, porque ela estava numa situação muito difícil, porque ela tinha que passar por uma operação, uma cirurgia, algo assim, e ela não queria passar, porque ela tinha muito medo, mas ela confiava que Jesus podia curar ela. Ela ficou de joelho na sala da minha casa, eu orei por ela, e ela não precisou passar por aquilo. Inclusive, curiosamente, eu vi essa pessoa hoje. Então, veja que há uma questão de poder. E ela sempre falava, eu vejo em você um espelho porque você é uma pessoa onde tem o Evangelho, você está sempre enfiado. Eu gosto dessa questão sua, de você é muito dedicada na obra. E eu falei, eu sei de onde que o Senhor Jesus me tirou. Então, você vê que o Senhor, ele transforma a vida dessas pessoas, transforma as nossas vidas. Então, ele além de transformar, ele nos dá poder, nos dá autoridade de expulsar demônios, de curar, de orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, né? Interpretações de línguas, dons de maravilha. Dom de maravilha é diferente de cura. Eu vou te dar um exemplo aqui prático. Um dom de maravilha, um dom de cura, por exemplo, uma pessoa está em estado de câncer terminal, por exemplo. Você vai lá, ora e a pessoa é curada do câncer. Outra questão de cura, talvez a pessoa tenha um outro problema, por exemplo, uma forte dor de cabeça, outra coisa, você ora e a pessoa é curada. Ou seja, o ministério de cura é exatamente isso, de curar a pessoa. E o dom de maravilha? O que é o dom de maravilha? Falamos tanto de dom de maravilha, mas o que é o dom de maravilha? O dom de maravilha é algo mais espantoso, é mais extraordinário. Tem um relato muito curioso na vida de um homem chamado T.L. Osborne. Ele já partiu para a eternidade,
mas certa vez ele estava num lugar, ele estava pregando o evangelho e subiu no palanque onde ele estava um adolescente de 13 anos que tinha uma das pernas 30 centímetros menor. E enquanto T.L. Osborne orava pelaquela pessoa, aquela perna na frente de todas as pessoas presentes começou a crescer na frente de todas as pessoas e ela ficou igual à outra. O que é isso? É um dom de maravilha. O dom de maravilha é algo espantoso, você não consegue compreender, porque é algo que é como nesse caso, como se Deus não, né? Deus, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Uma pessoa tem uma perna maior do que a outra, isso não é uma doença, não é uma enfermidade. Né? Não existe cura para isso, não existe. Então é um dom de maravilha, porque ela se igualou uma na outra. Existem outros casos, por exemplo, de pessoas que tinham um braço maior do que o outro, enquanto a pessoa orava, um braço fica do mesmo tamanho do outro. O que é isso? É um dom de maravilha. Então, muitas vezes, os adolescentes de hoje parecem não compreender isso. Por quê? Porque nós não vemos mais isso nas igrejas hoje. Até vê, mas é muito raro, é muito difícil. Na minha igreja, por exemplo, aconteceu certa vez que uma jovem entrou de cadeira de rodas e saiu andando. Por quê? Porque Jesus tirou ela da cadeira de rodas. O que é isso? É o dom de cura, nesse caso, né? Dom de cura. Ela foi curada, ela foi tirada da cadeira de rodas. Ela tinha uma enfermidade. Eu não estava presente no dia, eu não estava na igreja ainda, eu estava começando a caminhar de volta. Então veja que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz aos Hebreus 13:8. Então nós devemos ter essa confiança, porque sim, até hoje, até você, adolescente, na presença do Senhor, Deus pode usar você se você crer no nome dEle para fazer essas coisas. O poder da mensagem do Evangelho. Os milagres que os discípulos tinham visto Jesus realizar durante os 3 anos e meio, agora eles próprios os realizariam em nome de Jesus, porque receberam autoridade divina para isso. O nome é algo muito interessante. Talvez você não seja dessa época, você não compreenda muito, porque hoje é um pouco diferente, mas quando eu era garoto, nós tínhamos hábito de, até outras pessoas também, quando, por exemplo, os pais precisavam de algo, precisavam de uma ferramenta, por exemplo. Aí chega para você e fala assim, vai na casa de fulano, fala com ele que eu preciso de uma ferramenta tal. O que você faz? Você vai lá e pede a ferramenta em quem? No nome do seu pai. Então a pessoa empresta. Por que a pessoa empresta? Porque ela é para o seu pai, então ela conhece o seu pai, então é no nome do seu pai. Por quê? Porque eles são muito amigos. Quando você usa o nome de Jesus, é a mesma coisa. Quando você tem comunhão com Cristo e você pede as coisas no nome de Jesus, as coisas se realizam. Então, veja que é um ponto muito interessante de nós falarmos sobre a questão da autoridade que há no nome de Jesus. Quantas pessoas hoje estão se perdendo porque não reconhecem o nome, o poder, a autoridade que está no nome de Jesus. Quando vai expulsar um demônio, o que se faz? Em nome de Jesus eu te repreendo. É sempre no nome de Jesus. Por quê? Porque no nome de Jesus está acima de todo o nome, todo o poder está dado no nome de Jesus. Então, quando você usa o nome de Jesus, o negócio é diferente. Lembra de Davi? Davi foi enfrentar Golias e falou que eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você usa o nome do Senhor, o negócio muda. Então, quando você começa a observar essas questões, por quê? Porque o mérito não é teu, a honra não é sua. O mérito e a honra é para o nome de Jesus, quando você usa o nome de Jesus. Então, quando se usa o nome dele, aí sim o negócio muda. Mas hoje, infelizmente, as pessoas querem usar o próprio nome, né, para tudo. Né? Um dia desse eu observei uma pessoa falando que o nome de Jesus não era suficiente, ele teve que usar o próprio nome para poder expulsar um demônio. Isso é uma heresia que não tem tamanho. Não tem tamanho isso. Somente no nome de Jesus. O Espírito Santo e o Evangelho. A ação do Espírito Santo é fundamental nessa tarefa de evangelização. Jesus disse que a promessa do Pai era que os discípulos seriam revestidos do poder do alto para fazer missão e evangelismo. Para fazer missões, você precisa ter chamado e estar cheio do Espírito.
Porque ninguém faz isso se não for pelo nome de Jesus, por amor a Cristo. Ninguém faz se não tiver um chamado do Senhor. Ninguém faz um trabalho desse se não for pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é um trabalho muito penoso. É um trabalho de sofrimento. É algo difícil. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida que estava, né? Não, acho que já voltou, fazendo missões no Peru. E enquanto você come carne de frango, né? Come uma picanha, olha que beleza. Ela lá comia carne de macaco. E isso é coisa de missões. Então, missões é algo muito penoso. É prazeroso, é verdade, é muito prazeroso. Mas a carne sofre. A carne sofre e sofre muito. Mas é um prazer para a alma que é algo espantoso. Então, quando os discípulos foram recebidos, né, receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo, nesse ponto, era crucial para que eles recebessem isso, para que fossem falar do Evangelho. Mas eu vou falar aqui mais uma vez que ninguém precisa ser batizado com o Espírito Santo para fazer missões. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Aquilo ali aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, foi uma questão de promessa. A promessa foi derramada lá para eles, então era somente para se cumprir mesmo. Mas por que eu insisto nisso? Porque até hoje as pessoas insistem em dizer, os líderes insistem em dizer que só pode evangelizar quem é batizado com o Espírito Santo, o que não é verdade. Qualquer pessoa que tenha o chamado de Deus e é cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito, eu vou lembrar, é diferente de ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa pode e deve fazer missões. O poder do Espírito depois do Pentecostes. Vidas foram salvas e transformadas e o Evangelho se espalhou por boa parte da Ásia. Com isso, grande parte do mundo daquela época ouviu a mensagem da salvação. Me responde só uma questão. Naquela época que não tinha carros, não existia avião, pelo menos não os carros que a gente tem hoje, né? Não tinha internet, como eles conseguiram propagar o Evangelho? Exatamente isso, andando a pé de cavalo, navio, né? Era muito mais difícil. E se eles conseguiram, por que a gente não consegue? Nós devemos ter no nosso coração o desejo de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, propagar o seu Evangelho. Para quê? Entre uma coisa e outra, para receber a recompensa. Nós teremos recompensas no céu por cada alma que nós evangelizamos aqui, por cada alma que ganhamos para o reino do Senhor. Então nós devemos observar que depois do batismo com o Espírito Santo lá no Pentecoste, as coisas cresceram de uma forma espantosa. Por quê? Porque foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, então as coisas aconteceram espontaneamente. Hoje, continuamos espontaneamente, mas parece que as pessoas hoje, o fogo está meio que apagado, né? Então nós devemos manter essa chama do Espírito Santo acesa em nossos corações, no que diz tocante a missões. A ação do Espírito Santo é atual. O Espírito Santo continua em nosso meio. Ele habita em cada um que entregou sua vida para Jesus. Ao sermos habitação de Deus, ele age em nós e aprendemos a amar como ele nos ama. Amar é algo que é a raiz do Evangelho. O Evangelho está enraizado no amor. Lembra que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor é a raiz do Evangelho. E vemos aqui uma questão muito importante, é que nós devemos amar uns aos outros, fazer por amor. E também nós devemos entender que o Espírito Santo continua atual em nossa vida. Quando nós vamos evangelizar, o Espírito Santo continua atuando em nossa vida. Nós devemos continuar dando lugar para o Espírito Santo, para que nós venhamos ser verdadeiramente templos do Espírito Santo e continuarmos este trabalho, nessa tarefa de missões que é o coração da igreja, o papel principal da igreja é a evangelização. Conclusão. A Bíblia nos ensina que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso porque Deus nos ama. Ao seguirmos as orientações de Jesus, cremos na boa notícia. Vivemos cheios do Espírito Santo, aprendemos a amar as pessoas e compartilharmos com elas a mensagem do Evangelho da salvação. Portanto, nós devemos continuar neste trabalho, amando uns aos outros. Nós devemos continuar falando de missões, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos praticar. Número 1.
Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Número 2. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. Isso no caso é a letra A, do número 2. Letra B. Em nome do Senhor expulsariam demônios, falariam novas línguas, se caso fossem envenenados não teria efeito no corpo, os doentes seriam curados. E isto é o poder de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!